Olá! Para você que assiste a Mariana FM via as redes sociais como YouTube e Instagram, essa é a série de profissões para o Enem 2022. Hoje, dando sequência às entrevistas, eu converso com o Marcelo Augusto de Oliveira. O Marcelo, ele é estudante de medicina da UFVJM e já está no quarto período do curso, que seria o segundo ano. Marcelo, muito obrigada por ter aceitado o convite da Mariana FM. Fico muito feliz que você aceitou. O curso de medicina é um dos cursos que as pessoas mais se interessam, é o sonho da maioria dos estudantes que prestam os vestibulares hoje no Brasil. Acho, se não, o curso mais procurado por eles. Kelly, é um prazer estar aqui com vocês. Um bom dia para todo mundo que está aí nos ouvindo, nos acompanhando. Espero ajudar aí a galera, né, que está nessa fase final de Enem. O Enem está chegando, sei que está todo mundo muito nervoso. Também já tive nessa situação, mas vai dar tudo certo. Isso mesmo. Então a gente vai começar agora a nossa entrevista com o Marcelo. E a minha primeira pergunta é a mais interessante. Por que você escolheu medicina? De fato, eu acho que essa é uma questão que é realmente muito interessante, sabe? Às vezes eu ainda me pergunto por que eu escolhi medicina. Quando eu era criança, por exemplo, eu morria de medo de sangue, então eu estou numa profissão que eu vou lidar com isso quase que sempre, né? Mas eu acredito que a medicina, assim como quase todas as profissões, né, elas partem de um pressuposto de ajudar as pessoas, né? Inclusive, essa é uma das temáticas centrais quando o aluno chega na medicina, né? Justamente a empatia, se sensibilizar com as pessoas, se sensibilizar com a mudança de estado de saúde delas, né? E eu acredito que a possibilidade de você estar atuando ali diretamente, salvando uma vida, né, foi uma das diretrizes que mais guiaram a minha escolha para a medicina. Claro que eu também, assim como vários jovens, né, assisti muita série, assisti House, assisti The Good Doctor, então sempre deixei o médico assim como um herói, sabe? Então, esses foram assim um dos pressupostos, né, que guiaram essa escolha. Quando você entrou por curso, a gente sabe, né, que a expectativa de aprovação é a parte mais legal de ser vestibulando. Como foi a sua sensação quando você olhou lá na lista da UFVJM e viu seu nome lá no curso? Nossa, sem dúvidas, eu acredito que esse é um dos momentos únicos, sabe? Não somente para quem quer medicina, para todo mundo que está lutando aí por uma vaga no curso superior, quando você vê seu nome na lista de aprovados, você tem uma sensação de dever cumprido muito grande. E na medicina é comum vários jovens tentarem por muitos anos, a gente tem uma concorrência que é muito grande, as notas do Enem são altas, né? Então a vontade que você tem de chorar, de gritar, de se emocionar ali é sem dúvidas assim indescritível, sabe? Claro que o curso não é fácil, claro que a gente lida com vários problemas, mas a sensação de conhecer o corpo humano, da gente poder ajudar alguém, sem dúvidas, não tenho o que falar. É uma sensação assim única. E quando você começou a ter acesso às matérias, o curso ele atendeu às suas expectativas? Era o que você esperava quando você era vestibulando ou você acha que teve alguma diferença no que você esperava? Então, é claro que quando a gente inicia o percurso da graduação, nós vamos lidar com matérias que a gente já imagina que vai encontrar, e nós vamos lidar com outras matérias que a gente nunca pensou que viria. Por exemplo, mesmo no curso de medicina, a gente vai estudar matemática, a gente tem epidemiologia, a gente estuda várias coisas que a gente pensava que não tinha, mas tem. É um curso que, sem dúvidas, ele é muito completo, ele é um curso muito bonito, mas ele também conta com alguns problemas, né? Tanto é que é comum a gente encontrar em vários estudantes de medicina ansiedade e por aí vai, né? E hoje a gente está vivendo uma grande humanização do estudo da medicina. As faculdades estão apostando nisso para justamente reduzir esses problemas, que é relativamente comum, né? Mas eu acredito que sim, a gente tem no curso assim um grande leque de matérias que nos proporciona uma vivência única mesmo. Então a gente encontra ali, por exemplo, desde o início, né, cardiologia, a gente estuda sobre neurologia, entre outros fatores que, sem dúvidas, assim, desde o início são apaixonantes mesmo, para quem sempre se pensou estar ali, né? E é muito interessante ressaltar justamente esse lado humano que as faculdades estão apostando agora. Então, em algumas matérias muito teóricas, por exemplo, a gente está tendo cada vez mais perspectivas práticas, né? Na própria epidemiologia, que eu citei agora há pouco,
Eu tive uma experiência muito legal, até mesmo com teatros mesmo, então é uma matéria que é muito matemática, a gente fez teatro para ensinar. Então, eu acredito que está sendo muito legal, sabe? E de todas as matérias que você cursou até agora, quais você achou assim mais interessantes além das que você comentou? Qual chamou sua atenção para o estudante que vai prestar Enem, que tem às vezes habilidade para biológicas, para humanas, para exatas? Qual que chamou mais sua atenção? Então, essa também é uma pergunta muito legal. Eu acredito que quem está no ensino médio, sem dúvidas, pensa muito em anatomia. Eu acho que é muito legal, né? Desde o início a gente imagina, poxa, eu vou estudar anatomia, vou conhecer o nome dos ossos, dos músculos, dos órgãos, tudo certinho. Então, anatomia é uma das matérias que eu elenco, mas outra matéria que eu acho que a gente já tem ali no ensino médio um pouquinho, a embriologia, entender um pouco como se forma uma vida, chega a ser até emocionante, sabe? Porque você vê que a probabilidade daquilo dar certo é muito baixa e dá certo. Né? Acontecem infinitos eventos para uma célula virar uma pessoa, né? E quando você vê aquilo acontecendo, é assim, indescritível. E eu gostaria de citar também a parte da endocrinologia, que é uma matéria que a gente vê um pouquinho na biologia, né? Entender como os hormônios funcionam, mas aí quando você aprofunda naquilo, vê a complexidade, você fica assim, de boca aberta mesmo, sabe? Porque é muita coisa. E no caso sobre as áreas de atuação, a gente sabe, né, que hoje todas as profissões elas mudaram com o advento Uhum. aí da tecnologia. Antes a gente tinha no jornalismo o jornal mesmo impresso, a rádio, a televisão, e hoje a gente tem aí os podcasts. A mesma coisa a medicina. Hoje a gente vê muito médico dando consultoria online, promovendo o seu trabalho pela uma rede de Instagram. E aí eu queria saber de você, na sua opinião, quais são as melhores áreas de atuação da medicina? Então, a medicina possui várias áreas de atuação, né? Nós temos desde aquelas que são senso comum, que são as especialidades médicas, né? Então, a gente tem o pediatra, o cardiologia, neurologia, várias especialidades, e a gente tem também algumas que são mais desconhecidas, né? A gente tem, por exemplo, medicina nuclear, a gente tem o patologista, que é um médico que entra muito pouco em contato com o paciente, né? Ele trabalha mais em laboratório, investigando diagnósticos. Mas é interessante citar que a medicina também proporciona, né, uma base para que você vá além. Então, com um mestrado, por exemplo, um doutorado, você pode vir a ser professor, você pode se especializar em áreas matemáticas, né, e seguir para outro campus, campos de pesquisa. É importante citar, sim, a questão tecnológica, porque com o desenvolvimento principalmente da informática, da parte da robótica, além da telemedicina, né, que você já citou durante a pandemia, a gente tem que algumas especialidades médicas tendem a sofrer, sim, algum impacto. Então, por exemplo, a parte da cirurgia, ela tende a ser cada vez mais robotizada. A gente tem a própria parte da patologista, que é aquele médico mais laboratorial, o desenvolvimento de aplicativos, por exemplo, né, que fazem leituras de exame quase que completos. Então, a medicina também é impactada com o desenvolvimento tecnológico e com a automatização do trabalho, tá? Mas algumas profissões, algumas especialidades, elas sempre vão continuar evidentes, né? A gente tem, por exemplo, aquelas que são necessárias um raciocínio humano, quase que dedutivo, né? A gente tem, por exemplo, desde a pediatria, que vai ser afetada, mas a gente sempre vai ter, né, em ênfase. A gente tem a profissão do infectologista, que vai lidar com diferentes tipos de doenças ali, então é muito evidente, sim. A própria neurologia, que é uma área que hoje é uma das mais concorridas dentro da medicina, né? As próprias provas de residência para neurologia são bastante concorridas. Então, essas áreas são muito interessantes ainda e vão continuar por muito tempo. A gente tem uma defasagem em escola pública, nós sabemos que a maioria dos estudantes saem das escolas públicas com analfabetismo funcional, não sabendo fazer as 4 operações, tendo uma dificuldade extrema no português, então isso é normal. E o processo da realização de construção de sonho em ser médico, ele entra aí. Por que ele entra aí? Porque a gente sabe que não é fácil, nós sabemos que pode ser que você não passe no primeiro, segundo, terceiro ano, e aí tem esse processo que é um pouco moroso, porém muito satisfatório no final. Para os nossos ouvintes assistindo, me fala, na sua opinião, quais foram as suas estratégias para conseguir ingressar no curso? O que você fez de diferente para conseguir passar?
Então, o curso de medicina, ele é um dos cursos mais concorridos que a gente tem hoje para o Enem, né? E para as faculdades particulares é um curso que tem mensalidades, assim, muito altas. Então, a gente tem faculdades particulares que têm mensalidade de R$ 10.000 por mês, que é, assim, impensável para várias famílias no Brasil hoje em dia, né? Para quem quer tentar medicina no Enem, tem que se atentar a alguns detalhes. O primeiro é que o estudante que vai prestar, né, o Enem para medicina, ele não deve apenas focar naquilo que é mais recorrente na prova, ou seja, naquilo que mais cai. Ele tem que conhecer o básico, e literalmente mesmo o básico, você não precisa saber resolver todos os exercícios, mas saber a base teórica, mais ou menos, de cada matéria, que cai no exame. Então, o Enem ele tem um edital, né? A gente tem que se atentar a esse edital e conhecer um pouquinho de cada matéria, porque se você centra-se apenas no básico, você vai acabar tendo uma média que literalmente é muito média para entrar, né? E para medicina você precisa de ter uma média um pouquinho mais alta. Um outro detalhe que é muito importante é literalmente que redação e matemática, sem dúvida, são as áreas que mais pesam no Enem, né? A gente tem que essas áreas, por exemplo, a redação, você pode conseguir 1.000 pontos nela, então isso faz uma diferença muito grande na média. Você tem que acabar dominando mesmo. E uma dica que eu posso dar para a redação é você fazer muitos textos ao ponto de você ter uma estrutura sua, que você vai desenvolvendo, né? Mas que se encaixe para cada tema, né? Isso foi uma coisa que eu fiz quando eu fiz a redação do Enem, eu tirei 920, salvo engano, e acaba sendo uma coisa que sai muito fácil quando você desenvolve isso. Tá? Claro, né, que o processo não é fácil, mas quando você desenvolve, você encaixa muito fácil em cada tema e você só vai buscando as referências, sabe? E para matemática, focar, claro, né, você tem que conhecer todas as matérias, mas alguns exercícios caem muito pouco. Então, por exemplo, logaritmo, costuma cair uma questão de logaritmo no Enem, das 45. Então, saber o básico mesmo de logaritmo vai resolver a questão. Mas fazer muitos exercícios de matemática é fundamental. Algumas faculdades, como a própria UFVJM, detêm pesos. Como assim? Algumas matérias valem mais do que outras. Então, por exemplo, ciências da natureza, que tem biologia, química, tem um peso maior para a medicina, por exemplo. Então, é importante se atentar nisso, né? Você pode saber um pouco mais sobre isso pesquisando o nome da universidade e o termo de adesão. Por exemplo, o FVJM, termo de adesão. Aí vai estar explicando lá os pesos e tal. Aí, quando você for fazer o Enem, você dedica um maior tempo para essas disciplinas que têm mais peso, né? Saber dividir o seu tempo no Enem é muito importante, porque o tempo ele é muito curto, lá você está sob uma pressão muito grande, você está fazendo uma prova fora de um ambiente de conforto, numa escola, né, que muitas vezes ela pode estar sem condições necessárias para fazer uma prova, que é normal. Eu, por exemplo, fiz um Enem uma vez que as pessoas na minha sala estavam sentadas em dupla, porque não tinha carteira, sabe? Isso nem pode acontecer. Faz muitos anos isso, né? Foi quando eu ainda acho que eu estava no ensino fundamental, que eu sempre fiz o Enem. Isso, inclusive, é uma dica muito boa. Se você está nos primeiros anos do ensino médio, primeiro, segundo, faça o Enem de treino, seja treineiro, porque aí você já conhece um pouco mais da prova também. Então, acredito que essas sejam as principais dicas. E, claro, né? Dormir muito bem é importante. Não existe aprendizado sem descanso. O nosso cérebro precisa de consolidar aquilo que a gente está aprendendo o tempo inteiro. Então, ele precisa de descanso. E você está gastando energia o tempo todo. E você também fazer atividades físicas é sem dúvida essencial. Então, separa pelo menos 40 minutos do seu dia, faz uma caminhada, não precisa de ser nada muito elaborado, sabe? Mas para você descansar a mente mesmo. E no dia da prova, a gente sabe que é o dia que você estuda o ano inteiro e chega lá e você pode ter uma crise de ansiedade e você tem que trabalhar sua inteligência emocional nesse sentido. Você indica, por exemplo, algum tipo, além da água, obviamente, né, para hidratar, você indica algum tipo de alimento para esse estudante para ajudar no foco ou não? Então, essa é uma pergunta legal, porque eu já segui uma vez uma dica de uma professora minha de química, ela falou que isso dava certo. Para mim não deu tanto certo porque eu não gosto de chocolate amargo, mas ela me falou que chocolate amargo faz muito bem para quem for fazer prova. Eu particularmente não gosto, então eu comi só um pouquinho, mas ela falou que é bom. Eu indico barrinha de cereal, que costuma ser um pouco mais barato, né? Fora a água. A gente não tem muito tempo para comer no Enem, né? A gente come um pouquinho só, até porque você tem que focar na prova. Então é um lanchinho rápido mesmo. Inclusive, isso é importante, porque pensa comigo, se você come um alimento muito pesado, o seu corpo vai trabalhar para você digerir esse alimento.
Então, você vai mandar mais sangue, mais impulso para o seu sistema digestório, e não para a cabeça, né? Você precisa de estar ali pensando. Então, alimentos leves, a água, uma barrinha de cereal, é o que eu indico. E se você gostar de chocolate amargo, fica aí a dica. Eu não gosto, não. Na minha época como vestibulanda, eu realmente levei chocolate amargo, levei barra de cereais, e eu também, quando eu fiz a prova, eu levantava, eu fui umas 4 vezes no banheiro lavar o rosto, para dispersar o meu cérebro. Sim, Então, eu sim, fazia isso estrategicamente falando, e dá muito certo, inclusive. sim, sim. Marcelo, eu queria muito agradecer pela sua participação. Se você não sabe, você era a entrevista mais esperada, porque você está falando do curso que o pessoal mais procura. Então, assim, queria muito agradecer a sua presença. A Mariana FM, ela vai dar uma sequência de profissões. A gente já conversou com alunos de economia, nutrição, agora medicina. Pretendemos também falar com estudantes de direito, engenharia, que também é muito procurado aqui em Minas Gerais. Se você quiser fazer alguma consideração final, dar alguma dica final para quem nos assiste, agora é o momento. Não, eu que agradeço, Michele. É um prazer estar aqui. Como eu falei, eu já passei por essa situação. Eu sonhava em vestir um jaleco também para ser médico, sabe? Quando a gente veste o jaleco, inclusive existe uma cerimônia para vestir o jaleco, de tão impactante que é esse momento. Assim, é uma sensação muito boa. A dica que eu posso falar, minha consideração final, né, seria justamente para você nunca desistir. Agora, principalmente, a gente está tendo na medicina cada vez pessoas mais velhas entrando no curso. Então, por exemplo, a última turma que está entrando agora na UFJM, a gente teve a entrada, por exemplo, de uma mãe de 42 anos que sonhava em ser médica. Então, sempre é possível. É claro que, né, a gente lida com várias dificuldades na nossa sociedade. Algumas pessoas, infelizmente, não têm condições, né, de estudar direito, não têm condições de frequentar uma escola de direito, porque tem que trabalhar. Mas para essas pessoas que sempre sonham com isso, se agora você não conseguir, não desista. Num futuro, quando você, né, sempre vai estudando, mas num futuro, quando você tiver condições um pouco melhores de, por exemplo, estudar um pouco para o Enem, tente novamente, sabe? Porque a gente não pode desistir mesmo. Sempre existe essa possibilidade, né? É isso mesmo. Eu acho que a maior qualidade de um vestibulando é a resiliência e a não desistência mesmo. Eu acho que é isso que faz alcançar o objetivo. Bom, então para você, caro ouvinte, fique ligado aqui no YouTube. A gente vai trazer uma série de profissões e é muito importante que você veja a entrevista com esses estudantes que a gente traz aqui para você conseguir definir de fato como você quer construir a sua carreira, qual a profissão certa para escolher.